Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que poucas vezes eu falei nas redes sociais, mas que por algumas vezes eu falei com alguns alunos mais próximos, com o pessoal que me acompanha no aplicativo, por exemplo. E eu sei que é um tema que, de tempos em tempos, principalmente pessoalmente, quando eu estou num jantar entre amigos e eu acabo conhecendo pessoas ali, vira e mexe entra nesse tema, que é a relação do que eu espero que os meus filhos sejam quando eles se tornarem adultos. Ícaro, qual é a expectativa que você tem em relação ao futuro das crianças? O que você espera que as crianças sejam, se tornem quando elas estiverem adultas? O que você espera que as crianças carreguem do que você construiu? Como é que você espera que as crianças continuem ou não aquilo que você já começou, seja o novo mercado, seja o que quer que seja, não é? E é engraçado porque nos últimos 15 anos eu ajudei mais de 300 mil pessoas a se tornarem empreendedoras, a melhorarem os seus negócios, a utilizarem a internet para vender, 280 mil apenas pelo novo mercado. Nesses 15 anos, 10 deles no novo mercado, a minha vida foi praticamente receber pessoas que diziam: olha, eu gostaria de empreender melhor, eu gostaria de ter uma empresa digital. E aí, de repente, as pessoas me perguntam: Ícaro, você quer que seus filhos toquem o novo mercado? Você quer que eles herdem o novo mercado? E a resposta que eu dou para as pessoas e que acaba surpreendendo as pessoas é: eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. A última coisa que eu pretendo é ficar enfiando na cabeça dos meus filhos que eles devem viver o sonho que eu tive. Que eles devem entrar na empresa porque eu quis essa empresa. Que eles devem abrir uma conta nas redes sociais e falar com um monte de gente, porque é isso que eu faço. Toda vez que eu encontro um empresário, seja amigo meu, seja conhecido, e que ele está depositando nos seus filhos o peso de que, olha, eu tenho um escritório de advocacia muito bem sucedido, você deve ser advogado. Olha, eu sou médico, isso acontece muito em família de médico, de advogado. Olha, eu sou médico e você deveria também ser médico, porque isso daqui é muito bom. Sem querer refletir sobre o que a criança de fato quer, você tem grandes chances de acabar muito frustrado, entendeu? Existem grandes chances de você se tornar um pai que tenta infundir nos olhos do seu filho aquilo que os seus olhos viram, sem entender o que ele quer da própria vida. Muitas vezes eu vejo pessoas frustradas porque eu tive que ralar, eu tive que acordar de madrugada, eu tive que pegar 2 ônibus quando ainda era escuro, seu pai era cortador de cana e você tem a vida fácil. A gente não consegue infundir nos nossos filhos, não consegue fazer os nossos filhos sentirem o que nós sentimos, passarem o que nós passamos só porque nós estamos contando para eles. E quando eu digo que eu não faço ideia, é porque se existe uma coisa que eu aprendi nesses 15 anos como professor, porque apesar de ter feito um monte de coisas, eu ainda me apresento como um professor. Quando os meus vizinhos aqui me chamaram para uma festa e perguntaram o que eu fazia, eu me apresentei como um professor. Olha, eu sou um professor que tem uma empresa, que tem uma escola. Então eu gosto de me apresentar como professor, porque é isso que de fato eu faço todos os dias e estou fazendo aqui agora. Se existe uma coisa que eu aprendi depois de 280 mil alunos comigo, alguns por mais tempo, outros se tornaram amigos, outros que simplesmente passaram 15 dias no novo mercado, é que pessoas são absolutamente diferentes. E elas reagem ao peso da vida de maneira completamente diferente. E às vezes as pessoas me dizem: olha, Ícaro, você deveria agradecer a toda essa família caótica que te teve, porque se não fosse todo esse caos, se não fosse toda essa bagunça, talvez você não tivesse chegado até aqui. E o que eu respondo para elas é: bom, então por que meus outros parentes estão completamente destruídos? Não é o peso da vida que te faz chegar lá. A maioria das pessoas, elas quebram diante do peso da vida. E desenvolvem traumas, e desenvolvem tristeza profunda e simplesmente não conseguem sair de lá. É muito mais sobre o como você interpreta e reage em relação àquilo que aconteceu com você do que de fato o que aconteceu com você. Então eu tenho 5 filhos. Eu vou tirar o Emanuel dessa equação porque ele ainda é muito pequeno. Eu vou ficar apenas com o Mateus, Tereza, Lavínia e Samuel. Samuel ainda é pequeno, né? Mas
tudo bem, já dá para entender um pouco dele. São 4 pessoas completamente diferentes, elas só nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, mas são completamente diferentes e reagem completamente diferente aos estímulos da vida e do mundo. Eu tenho uma carta que inclusive eu escrevi e que eu falei sobre meus filhos, quais seriam os conselhos que eu deixaria para os meus filhos se eu soubesse que vou morrer agora. Eu tenho a notícia de que vou morrer agora e posso escrever apenas uma única carta para cada um deles. E eu fiz essas cartas, inclusive. Muita gente me agradece até hoje, não é? E eu digo que o Mateu, por exemplo, o Mateu ele é um grande desbravador, o Mateu é aquele menino que pegou a moto pela primeira vez e saiu andando, o Mateu ele gosta de ser desafiado, o Mateu ele gosta de ser provocado, no sentido em que quando eu o provoco ele reage, o Mateu descobre o mundo à medida que eu digo, ei, você não consegue chegar até aquela ilha ali, e ele vai lá e chega. Quando nasce a Lavínia, ela é profundamente fleumática e com uma relação melancólica em relação ao mundo, ela não gosta de se ver observada, a relação dela com a frustração é de vergonha, é de se fechar. Ela gosta de se sentir segura, próxima do seu pai, na sua casa, e isso não é algo que eu posso simplesmente chegar e falar, vou endurecê-la como eu endureci o Mateu, porque eu nem sei o quanto eu endureci o Mateu. Muito daquilo já existe nele desde sempre. As primeiras fotos que eu postei aqui para vocês, em 2017, é o Mateu subindo em coisas, escalando, ele uma vez tinha uma escada na casa que nós temos ainda, que nós passávamos férias, e o Mateu bebezinho de fralda, pequeno, devia ter 2 anos de idade, Mateus subiu e foi em direção ao telhado. Existe algo no espírito humano que nasce com ele. Se você tem mais de um filho, 2, 3, 4 filhos, você vai perceber isso. Você olha para os seus irmãos e percebem que vocês são pessoas completamente diferentes. E aí a pergunta que eu faço é, como é que eu posso desejar que meus filhos herdem um futuro que é meu? Um caminho que foi meu, que fez sentido para mim. Muitas e muitas vezes, quando eu falo, como eu estou fazendo aqui com vocês, eu também estou aprendendo, eu me sinto bem fazendo isso. E é muito engraçado porque eu sou uma pessoa muito fechada presencialmente. Mas quando eu estou aqui olhando para a câmera, eu já olho há tanto tempo, há mais de uma década, não é? Eu me sinto bem, me sinto em casa, é como se eu estivesse falando com vocês e não precisasse olhar para a cara de vocês, que é algo que me deixa meio... Eu tenho que fazer um esforço tremendo para olhar para o rosto das pessoas, né? Quem me conhece sabe disso. Minha cabeça fica embaralhada, eu perco meu pensamento. Aqui não, aqui eu me sinto bem. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque alguém me perguntou, tenho tantos anos de idade, eu devo empreender? E eu falei, devo empreender ou fazer concurso público? Eu disse, vai fazer concurso público. Os melhores empreendedores que eu conheci só conseguiam fazer isso da vida. As pessoas mais bem-sucedidas, mais endinheiradas com seus negócios que eu consegui, elas só conseguiriam ser empreendedoras. E elas são empreendedoras apesar de qualquer coisa. Se você chegou até a idade adulta e você está em dúvida se você deve ser médico ou empreendedor, vá ser médico. Se você tem dúvida entre ser funcionário público ou empreendedor, vai ser funcionário público. Se você está em dúvida, se você acabou a faculdade de engenharia, se você acabou a faculdade de administração, se você se tornou programador, fez ciências da computação e está em dúvida entre empreender ou conseguir um bom emprego, porque você olhou ali que dá para você conseguir um bom emprego, você se sente competitivo em trabalhar para uma multinacional, vai trabalhar para essas empresas. Esse final de semana eu tava numa recepção ali e o pessoal tava comendo um pão de queijo, tomando um vinho, e lá tinha um engenheiro. E o cara é um engenheiro extremamente competente, ele não só se formou, como fez uma bela faculdade, uma bela carreira, uma bela especialização, e o cara trabalhou na Alemanha e mora hoje nos Estados Unidos e ganha um belo de um salário, e os filhos dele estudam em escolas particulares, e o cara trabalha para uma puta companhia. Não empreende não, cara, fica onde você tá. Fica onde você tá, porque o que eu mais vi na vida foram, e eu tenho certeza que você conhece pelo menos um caso desse, homens e mulheres que trabalharam em companhias e empresas a vida toda. Isso acontece muito com engenheiro.
Ah, Ícaro, meu pai foi engenheiro da Cosipa, meu pai foi engenheiro da Petrobras, meu pai foi executivo de banco, muito bancário, meu pai foi gerente geral de banco, e aí, quando ele se aposentou, ele decidiu abrir o próprio negócio e quebrou, porque é completamente diferente. É completamente diferente ser engenheiro da Cosipa, ser engenheiro da General Electric, ser engenheiro da Petrobras, ser gerente geral do Bradesco e ter um negócio. São coisas completamente diferentes e você vai quebrar. E o bom empreendedor é aquele que lida com um cenário de altíssima imprevisibilidade, muita mudança, aprender coisas novas, fazer coisas novas, e ele deve ter o temperamento certo para isso. Para uma boa parte das pessoas, fazer um belo concurso público será muito melhor. Para muitas e muitas mulheres que hoje trabalham em bons concursos públicos com 30 dias de férias, se for no judiciário, 60 dias de recesso e que podem trabalhar de dentro de casa, para que diabo você quer empreender? A não ser que seja um empreendimento como um trabalho depois do trabalho. Os americanos chamam isso de side job, um trabalho depois do trabalho. Você chega em casa, vende um infoproduto específico, mas não é ir pra rua, abrir um comércio, levantar uma porta, contratar gente, comprar estoque e empreender. É vender educação, informação, conhecimento, numa estrutura enxuta, às vezes com seu computador, um microfonezinho desse. Aí sim, aí é outra coisa. Agora, se eu desejo ou sonho com os meus filhos, Mateu, Lavínia, Tereza, tocando o novo mercado, tocando a vigília, olha, vocês aqui vão herdar uma carteira aqui de 10 bilhões de reais de custódia da vigília, vocês devem seguir a vida do seu pai. Jamais, esse é o meu sonho, é isso que eu faço. E se um dia algum deles, ou mais de um deles, me disser, pai, eu gostaria de me preparar para poder, em algum momento, herdar isso. Ser seu sucessor. Não herdeiro eles têm ali a parte deles dividida, né? Eu quero sucedê-lo, suceder o Senhor. É claro que eu vou ficar feliz, é claro que já tem um grande caminho plantado para ele, é claro que vai ser um prazer imenso, que eu ainda não estou nessa fase, eu estou na fase do pai de crianças, né? Eu vou viver cada uma dessas fases. Uma coisa é certa, cada dia que passa você vai ficar mais velho, seus filhos vão crescer. Eu mal vejo a hora de poder mostrar os negócios para eles, mas para aqueles que quiserem. Aquele que quiser ser professor, seja. Aquele que quiser ser músico, seja. Médico, seja. Bombeiro, trabalhar sendo, sei lá, um esportista, seja, faça o que você quiser. Quantas pessoas tiveram o sonho destruído porque precisavam fazer dinheiro? Eles já não precisam, então por que eu vou destruir o sonho deles, entendeu? É assim que eu penso. Ah, mas aí eles não vão ter dinheiro. Eles já têm dinheiro. E se quiser gastar, o problema é deles, eu vou estar morto. Que controle eu posso exercer sobre um dinheiro se eu já morri? Essa ideia de, mas aí o que vai acontecer com o meu dinheiro? Meu dinheiro serviu para eu criar meus filhos, minha esposa, ter uma boa vida e morrer tendo uma boa vida. Agora, eu espero ter 5 gerações endinheiradas. Que puta bobagem. Ninguém tem nenhuma garantia de nada. E aí você que quer empreender, se você é uma pessoa mais ansiosa, se você é uma pessoa mais melancólica, se você é uma pessoa mais que aqueles erros te penalizam, você precisa empreender de acordo com essas características, porque eu tenho certeza absoluta que essas mesmas pessoas também são pessoas mais cuidadosas, são pessoas mais organizadas, são pessoas mais perfeccionistas. Se você é um maluco que nem eu, que tem que ficar anotando tudo aqui, ó, em 1 milhão de páginas, porque senão você esquece de tudo, e aí mesmo assim você esquece, porque eu já perdi as páginas, já comecei a riscar e a rasgar uns pedaços delas aqui. Eu tenho certeza que você tem outras características, a criatividade, a coragem, muitas vezes dá win 3, 4, 5 vezes, enquanto para os outros vai ser, meu Deus, que grande dor de cabeça. Entender o seu temperamento, entender as suas características, entender o temperamento e as características dos seus filhos, do seu marido, para saber inclusive como estimulá-lo da maneira correta, é fundamental.
Porque cada ser humano é uma maquininha e cada maquininha funciona com um tipo de corda específica e é preciso saber qual é a corda que funciona para você. Como é o nome daquele carregador que você coloca no brinquedinho e dá uma corda assim, né, e ele sai andando? É preciso saber qual que é o seu. Então quando eu falei que eu não sonho com os meus filhos seguindo o meu caminho, é porque eu não sei o que eles vão querer. E você, se você já pensou em qualquer outra coisa, se não empreender, talvez vá fazer outra coisa. Agora, se você quer empreender, saiba. Saiba quais são suas forças e saibam quais são suas fraquezas. Saiba aquilo que você faz bem e saiba o que você não faz bem. Saiba lidar com a sua ansiedade ou a ausência de ansiedade, que é um problema também. Saiba lidar com o seu medo ou com a ausência de medo. A ausência de medo também é um problema. Amanhã, eu já tinha falado com você que está assistindo esse vídeo, eu já tinha falado com você outras 2 vezes. Amanhã, à noite, eu vou dar uma aula apenas sobre isso. Como é que você alinha o seu temperamento, as suas características, a sua forma de enxergar o mundo com a sua atividade principal, com a maneira com que você dialoga e age no mundo para fazer a tua grana? Como é que você consegue alinhar mesmo a sua personalidade ou o seu temperamento com o seu perfil de empreendedor, e é assim que eu chamo. Existem diversos perfis diferentes de empreendedor. Tenham certeza absoluta que eu sou um empreendedor de perfil absolutamente diferente do Jonatas, por exemplo, que é o meu sócio, e que cada um segue o seu caminho e cada um trabalha e age de determinada forma e dá para todo mundo ter sucesso, todo mundo ser feliz, todo mundo viver a vida, cada um do seu jeito. Existe um teste que eu fiz e foi muito importante para mim. Eu estou compartilhando com você. Não custa nada, absolutamente nada, nem assistir a aula, nem fazer o teste. Se você digitar aqui, agora, mapa, a palavra mapa, aqui nos comentários, você cai na página, você cadastra ali o seu nome e faz o teste e recebe o resultado. E vai te dizer se você é uma pessoa mais analítica, se você é uma pessoa de comportamento mais líder, se você é uma pessoa de comportamento mais criativo, o que é ponto forte, o que é ponto fraco, o que você deveria olhar, o que você deveria evitar. Talvez devesse valer a pena também pensar em relação aos seus filhos também, por que não, né? Nós estamos sempre pensando, né? Então, amanhã, para quem quiser, amanhã, não lembro o horário, mas vai ser amanhã, e a gente bate um papo sobre isso. De novo, você não vai me pagar nada. E faz o teste. Digita mapa aqui, faz o teste, que eu tenho certeza que vai valer a pena. E aí eu vou poder compartilhar um pouco das minhas experiências naquilo que eu tenho como força e fraqueza. E vou poder ouvir vocês também. Vocês também podem compartilhar um pouquinho lá na nossa live, um pouquinho da experiência de vocês. E assim a gente vai caminhando, porque depois de 10 anos de novo mercado, esse ano a gente faz 10 anos, depois de 15 anos empreendendo, eu posso garantir uma coisa para vocês. Perfil é mais importante do que uma porção de coisas que vocês acham que é importantíssimo. Agir de acordo com o seu temperamento, agir de acordo com os seus sentimentos, agir de acordo com a sua visão de mundo vai tornar a sua vida muito mais fácil ou, infelizmente, muito mais difícil.